Amém, meus amados. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado por estar hoje aqui de novo assistindo esse vídeo. E nós queremos que o Senhor possa seguir nos abençoando com sua palavra. Amém. Graças a Deus pela palavra que tem sido constante e abundante para nós. E ela tem sido a nossa esperança e salvação. A obra da fé está sendo feita por meio da palavra. E nós, ouvindo a palavra, estando atentos a tudo que o Senhor tem falado neste tempo, e essa palavra que estamos considerando, meditando, ruminando, possa ser uma palavra de edificação e de encorajamento para todos nós. Hoje nós queremos fazer o fechamento desse livro aqui, 1 Coríntios. Você não sabe? Você não sabe? Amados, você não sabe? Deus quer que todos nós possamos conhecer qual é o plano de Deus, quais são os princípios estabelecidos por Ele, e de fato Deus não quer que nós sejamos ignorantes da sua palavra. Deus quer que nós estemos apercebidos, conheçamos o que Ele tem para nós e seu plano eterno. Então, esse é o último capítulo desse livro, 1 Coríntios. Você não sabe, nós queremos falar sobre o ponto final, que é: todo faço por causa do Evangelho. Amém. Deus quer que nós, nesse tempo que nós estamos, possamos ter um foco, uma meta. E essa meta é o avanço do Evangelho. Quando nós falamos do avanço do Evangelho, estamos falando do avanço interior do nosso ser, do nosso crescimento espiritual, da edificação da igreja, mas também a obra que Deus quer fazer para alcançar muitas outras pessoas. Amém? Então, nesse tema, nós queremos iniciar com o ponto sobre tornar-nos dispenseiro da sua economia. De fato, Deus tem um plano, Deus tem um procedimento. Esse procedimento, essa execução, é a economia de Deus. E essa economia de Deus é o processo no qual Deus quer transmitir a sua vida para seu povo e para as pessoas. Deus quer se transmitir Ele mesmo como vida, como palavra, e alcançar as almas, o espírito, as almas das pessoas. Então, mas para que esse processo possa ser feito, para que esse propósito, esse plano possa ser executado, Deus precisa nos tornar mordomos, precisa nos tornar dispenseiros dessa economia. Então eu quero convidar vocês a ler em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Esse versículo aqui diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, é importante não somente que nós sejamos dispenseiros. Essa palavra dispenseiro é a mesma palavra economos no grego, que seria traduzido também como mordomos. Então, é importante que os homens, as pessoas, não somente fiquem sabendo por nossa boca, por título, de que nós somos filhos de Deus. As pessoas estão precisando estar cientes de que todos nós sejamos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, esse versículo aqui é muito importante, porque Deus está precisando que todos nós possamos ser pessoas reconhecidas pelos homens como alguém que fala assim: oh, esse irmão, essa irmã é alguém que fala, é alguém que transmite algo da parte de Deus. Esse irmão é alguém que ora pelas pessoas, é alguém que se preocupa pela condição espiritual das famílias, das pessoas. Então Deus está requerendo isso, que todos nós sejamos considerados pelos homens, que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Louvado seja o Senhor. Então isso é algo que Deus quer gerar nesse tempo. Pessoas que possam ser ativas, possam ser reconhecidas, que as pessoas possam saber que tem alguém perto delas que está falando a palavra, que está orando pelas pessoas, que está intercedendo pelas pessoas e que está dando a conhecer a salvação
do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Então, mas também, o Senhor não somente quer gerar dispenseiros, o Senhor quer gerar comprometimento, um comprometimento pleno da responsabilidade do avanço do Evangelho. Ou seja, quer gerar pessoas comprometidas, pessoas que possam investir seu tempo, seus recursos, suas energias para o avanço do Evangelho, ou seja, para alcançar outras pessoas. Então, vamos ler um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Então, Paulo, ele fazia tudo por causa do avanço do Evangelho. Então, nós estamos no tempo, meus queridos, em que Deus quer que todos nós façamos tudo por causa desse avanço do Evangelho. Todo o necessário, investir o nosso tempo, a nossa energia, a nossa comunhão com Deus, fazer tudo por causa desse Evangelho da glória, com o fim de me tornar cooperador com Ele, de nos tornar cooperador do Senhor. Deus quer que todos nós sejamos os cooperadores. Amém? Então, esse alvo que Deus tem com nós, com cada um de nós, de nos tornar dispenseiros, de nos tornar mordomos da economia de Deus, tem como propósito na igreja, na vida da igreja, e restaurar o desfrute das riquezas de Cristo para o crescimento e a prosperidade de todos os irmãos. Então, para resumir, essa economia é a distribuição de todos os recursos divinos dados por Deus, providenciados por Deus para o crescimento espiritual e o progresso espiritual dos irmãos, da sua igreja. Mas isto não vai ser levado para frente se não tem os mordomos dispostos a fazer isso. Se não tem os mordomos dispostos a restaurar o desfrute de Cristo na vida das pessoas, em nossa família, em nossa igreja. Então, se as riquezas são distribuídas, os irmãos vão prosperar espiritualmente, vão prosperar em seu serviço, em sua entrega ao Senhor. Então, isso vai depender do desfrute da riqueza de Cristo. Então, vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 7. Efésios capítulo 3, versículo 7 diz: Senhor Jesus, do qual fui constituído ministro. Olha só, Paulo ele fala aqui que ele foi constituído ministro conforme ao dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então, segundo a força operante do poder de Deus, que foi o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, por esse poder e essa graça, Cristo foi constituído um ministro, um econômico, um mordomo, com o fim de, versículo 8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, viu? Então, o evangelho, que são as boas novas para alcançar as pessoas, está ligado com as riquezas insondáveis de Cristo. Então, quando nós falamos a palavra, desfrutamos o conteúdo da palavra, o conteúdo da economia de Deus, das escrituras, fazemos isso o nosso alimento espiritual e damos a conhecer essas riquezas que nós estamos conhecendo e desfrutando, nós estaremos cumprindo o nosso ministério. Aí então, meus queridos, nós temos que meditar. Como está o nosso desfrute em nosso lar? Nós estamos vivendo em um tempo, ainda que nós tenhamos o maior acesso às escrituras, como nunca antes na história. Temos acesso à palavra, à Bíblia, temos acesso a livros espirituais, a mensagem, temos acesso a mensagens gravadas. Mais que nunca temos acesso à riqueza de Cristo. Mas a pergunta é a seguinte: quanto tempo nós estamos investindo em nós absorver, desfrutar, ter comunhão com Deus,
Porque assim como o Senhor tem intensificado esse processo de dar-nos a conhecer a sua riqueza, Satanás também tem intensificado as suas estratégias para nós ficarmos distraídos, ficarmos desenfocados, desorientados e assim dessa forma anular o nosso ministério e a nossa função. Então, de fato, nós somos ministros, mas Satanás pode anular o fato de nós estarmos exercendo o nosso ministério, o exercício do nosso ministério. Oh Senhor Jesus. Então, com essas riquezas, quem está desfrutando dessa riqueza, ele vai ficar destravado, vai ficar liberado espiritualmente. E essa pessoa, amados irmãos, vai se tornar um protagonista. De fato, o propósito dos ministros é ajudar a cada um dos nossos irmãos que se tornem protagonistas e titulares da obra de Deus, para servirmos com entusiasmo, com alegria, com entrega. Deus não quer que você fique sentado. Deus não quer que você fique na banca, que você fique aí somente esperando a ver se alguma coisa vai acontecer. Deus quer que você esteja dentro do campo. Deus quer que você seja parte do time de Cristo, ativo no campo, chutando a bola, passando a bola, para que os irmãos para que Deus possa cumprir o seu plano. Então, Deus quer que você saia dessa condição, meus queridos, de você ser um espectador. Chega de ser um espectador. Chega de ser alguém somente que vê, que assiste as coisas que estão acontecendo. Deus quer que hoje nós, seus ministros, sejamos aqueles que fazem as coisas acontecer. Não espere ver as coisas acontecerem na sua família, na sua igreja. Porque se você fica sentado, você vai ser um espectador das obras malignas na sua vida, na sua família e na sua igreja, nossa igreja. Não fique, não permita isso. Seja protagonista, se levanta, desfrute a palavra, invoque o nome do Senhor, entre. Você tem acesso a essa graça divina. Desfrute, amados irmãos, a riqueza de Cristo. Amém? E se torne alguém que fazem as coisas acontecer. O avanço, o fim deste sistema não vai vir sem que o evangelho do reino seja pregado em toda a terra habitada. E o Senhor falou que também Ele, neste tempo, edificaria a sua igreja. Então, nós queremos ser espectador das coisas que vão acontecer, ou queremos ser protagonistas, né, titulares daqueles que vão fazer as coisas a favor de Deus acontecer na sua igreja. Essa é a posição que Deus quer, amados irmãos, que nós tenhamos hoje. Só que para ter essa postura, essa posição, né, nos tornar titulares, você e eu precisamos nos tornar simples, voltar à simplicidade e à unanimidade. Então, quando nós falamos de simplicidade, nós falamos do fato de nós termos uma atitude de receber a palavra de Deus sem julgar, sem ter uma posição de espectador, somente julgando o que está sendo falado. Não, meus queridos. Deus quer que você e eu possamos reagir com cumplicidade, aleluia, uma palavra que o Senhor tem nos falado muito nestes dias. Possamos reagir com cumplicidade a favor do Senhor. Então, precisamos nos tornar cúmplices desta mesma obra, ser acompanhar o Senhor, mas para isso precisamos ser simples. Já não estarmos somente julgando o que está acontecendo, se um irmão está falando bem, se outro não está falando muito bem, se aquele está fazendo as coisas erradas. Chega de fazer isso. Vamos, irmãos, voltar à simplicidade em nosso coração, a ouvir a palavra, de novo a ficar libertos em nosso espírito, falando amém, louvado seja o Senhor, glória ao Senhor. Amém? Por quê, meus queridos? Porque se nós não somos simples, isso é uma grande mostra de que você está infectado
com o vírus da iniquidade. Né? Antes de Adão e Eva caírem no Éden, Gênesis capítulo 3, eles eram muito simples, eles sempre se encontravam com o Senhor queria ter comunhão com eles iam aí no jardim e tinham comunhão com Deus. No momento que Satanás falou para eles, capturou os seus pensamentos, os seus sentidos, eles perderam a simplicidade e começaram a filtrar, começaram a julgar e até o ponto de desacreditar o que Deus tinha falado. Então vamos ler um versículo que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, olha, a mesma astúcia, a mesma armadilha Satanás está usando neste tempo para perturbar, para distrair, para fazer que os cristãos percam a simplicidade de ouvir a Deus e obedecer a Deus. Então, com sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte das simplicidades e pureza devidas a Cristo. Então, Cristo, Ele merece nossa simplicidade, nossa pureza, nossa obediência, porque Ele pagou um preço por todos nós. Ele não julgou se fazia ou não fazia a vontade de Deus. Ele foi simples, Ele foi obediente ao Pai. Mas agora você e eu muitas vezes estamos julgando e determinando se vamos fazer ou não a vontade de Deus, meus queridos. Hemos perdido, muitos de nós hemos perdido a simplicidade e estamos contaminados. Então, mas isso tem solução. Deus precisa queimar essas impurezas em nós, voltando ao nosso coração, exercitando o nosso espírito, pedindo perdão a Deus e falando assim: Senhor, eu não quero mais ser alguém que está como espectador. Eu quero ser um cúmplice, aleluia, da tua economia. Eu quero ser um contigo. Eu quero acompanhar o teu plano neste tempo. Então, 1 Coríntios também um versículo muito importante. Capítulo 1, versículo 10. Aqui está o rogo do apóstolo, mas também é o rogo do Senhor. Que 1 Coríntios 1, 10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Isso vem de onde? De onde vem o nosso falar diferente? Um irmão fala uma coisa e nós queremos falar outra, né? Que um irmão pensa uma coisa, mas nós queremos pensar outra. De onde vem isso? Vem da contaminação de Satanás ter infectado os nossos pensamentos, os nossos sentidos. Não podemos permitir isso. E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aleluia. Então precisamos ser unânimes, nos unir à mesma causa, falar a mesma coisa e acompanhar aqueles que estão tendo esse mesmo caminho. Louvado seja o Senhor. Licença. Então, essa atitude foi a atitude que teve Paulo e teve Timóteo também. Timóteo, ele se uniu à mesma causa do apóstolo, né? Eles eram cúmplices junto da mesma economia, do mesmo plano, do mesmo propósito. Então, Filipenses capítulo 2, vamos ler aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 19, ele diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, Timóteo era alguém
né, que procedia com o mesmo procedimento, o mesmo sentimento, era unido à causa do apóstolo. Então, se nós não temos essa cumplicidade, essa unanimidade, né? Se nós temos esse mesmo foco, essa atitude positiva a favor de reagirmos juntos, por causa do plano do Senhor, Deus não vai achar caminho para avançar em nosso meio, meus queridos. E isso é o que Deus quer construir neste tempo, amém? Então, se nós temos isso, tudo o que nós façamos, se nós entramos nessa esfera, nessa atitude, em esse comprometimento por causa do Evangelho, todo o que nós façamos vai prosperar. Os nossos dons se tornarão ministérios, aleluia. Por quê? Porque as capacidades espirituais que Deus nos deu, poderemos colocar isso a favor da igreja, da edificação, do avanço do Evangelho. Se você tem um dom de falar, de ensinar, de profetizar, de servir, tudo o que você faz, todos os dons espirituais que Deus entregou, precisam se tornar ministério. Eu vou ler um versículo aqui antes de explicar isso, né? Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então foram os dons entregados, dados pelo próprio Espírito a todos nós temos um dom espiritual. Então, mas esse dom, quando ele é dado para favor, a causa da edificação da igreja, do avanço do Evangelho, ele se torna um ministério, se torna um serviço por uma causa. Versículo 5 diz: e também há diversidade de serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, nunca o nosso exercício dos nossos dons, o exercício do nosso ministério está fora da unanimidade, da cumplicidade a favor do Senhor. Versículo 6 diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera todo em todo. Então, quando nós unimos os nossos dons e prestamos esses dons em ministérios como serviço, consagrados para o Senhor e para a igreja e para o avanço, Deus consegue ter operações, Deus opera, realiza sua obra em nosso meio e em nossa igreja, irmão. Aí nós vamos experimentar a maior bênção de Deus que Deus tem dado para sua igreja. Louvado seja o Senhor. Então, esse exercício, meus queridos, esse exercício dos nossos dons, nossos talentos, dado ao Senhor, essa cumplicidade de nos unir por uma causa, amém? De ter uma atitude de dizer: Senhor, estou aqui consagrado para me unir a essa causa, a essa igreja, a essa edificação, a esse plano. Quero ser um com aqueles que acompanham a tua causa. Tem defeitos, irmãos, tem defeito. Tem problemas, mas estamos unidos por uma causa, por um propósito, Senhor Jesus. Então, o plano, o propósito que Deus tem neste tempo, meus queridos, específico com esse exercício, é gerar os vencedores. Deus quer gerar um grupo de vencedores coletivo, e esses vencedores nesse tempo, a profecia é que eles são coletivos. Então, isso está descrito por duas profecias bíblicas que estão em Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 14. Mas o filho varão, ele vai nascer, um filho varão que vai ser arrebatado para Deus e seu trono. E isso vai acontecer antes de iniciar a grande tribulação. Só que para Deus obter esse grupo de pessoas, nós precisamos nos posicionar, amém? Precisamos entrar em uma plena cumplicidade, uma plena unanimidade. Eu quero ler dois versículos aqui, que estão em Efésios, capítulo 4, versículo 3.
4:3, Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, viu? Então é um exercício, é algo que nós precisamos buscar diligentemente, essa unidade. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Então Deus quer agir, Deus quer operar, mas precisa que nós entremos em essa unanimidade. Então, quando você faz essa leitura aí do capítulo 4, você vai ver que o resultado final, o resultado de tudo isso, está no versículo 15, né? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, não existe outro caminho para alcançar a posição e a condição do filho varão em Apocalipse capítulo 12. Precisamos estar nessa posição, né? Então, outra passagem, que essa aí eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 14, ela fala da condição daqueles que estão unidos em cumplicidade com o Senhor, né? Capítulo 14, versículo 1 diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Então, esses 144.000, eles estavam classificados, eles estavam qualificados, eles foram aprovados pelo Pai, tinham o nome do seu Pai e o nome de Cristo na sua fronte. Isso quer dizer que seus pensamentos foram conquistados, eles eram puros, eles foram unânimes com o Senhor. Então, eles foram selados, amém? Eles receberam o selo de aprovação. Eu quero, amados irmãos, receber esse selo. Então, no versículo 2 diz: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Aleluia. Outra característica, era uma voz como de muitas águas. E isso quer dizer que toda essa multidão aí estava no Espírito. E cada um deles estava fluindo água. E o resultado foi que foi gerado um grande rio espiritual a favor do propósito de Deus. Amém? Foi gerado um rio, um fluir, por meio desses servos do Senhor, que deixaram fluir os rios de água viva. E Deus conseguiu alcançar muitas outras pessoas e cumprir o seu plano. É outra característica, outra condição. Outra é como voz de grande trovão. Esse voz de grande trovão era para derrotar ao maligno. Também a voz que ouvi era como arpistas quando tangem as suas harpas. Então todos eles estavam afinados, todos eles eram como aqueles que estavam tocando harpas unânimes, afinados na mesma afinação, na mesma cadência, amém? Na mesma dinâmica. Era como que se eles estavam executando uma preciosa uma preciosa e unânime sinfonia. Então, essa sinfonia aí que eles estavam executando era a sinfonia da economia divina. Eles estavam unânimes, fazendo a mesma coisa, entrando no momento certo, fazendo as notas necessárias, todo era unânime. E nós precisamos ter essa mesma atitude nesse tempo. Versículo 3 diz:
entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então eles estavam cantando a mesma coisa, eles estavam afinados. Então, meus queridos, não existe outro caminho, não existe outra maneira para nós cumprirmos juntos neste tempo o plano do Senhor. Então, para ir resumindo, né, Paulo, ele teve esse problema com os coríntios. Em Coríntios, capítulo 9, você pode ler, vamos ler alguns versículos aqui para ir terminando. Os coríntios não eram unânimes, não eram unidos ao ministério do apóstolo Paulo. Eles pensavam que o que Paulo estava fazendo era algo próprio dele, era algo particular. Eles não entendiam que Paulo estava executando o plano de Deus. Então, por não ter essa visão, eles não cooperavam com Paulo, eles não acreditavam, né? Eles desacreditavam muitas vezes o que Paulo queria fazer ou estava falando, ao ponto de que eles foram contaminados, eles perderam as simplicidades e purezas devidas a Cristo. Então, muitas vezes nós pensamos assim: não, eu sigo a Cristo, mas eu não sigo a esse irmão. Então, quando nós desacreditamos, quando nós desqualificamos os profetas e a obra que eles estão fazendo, a palavra que eles estão trazendo, meus queridos, você não está desacreditando a pessoa, está desacreditando o próprio Deus. Você está perdendo a simplicidade e pureza devidas a Cristo e não vai conseguir cooperar com o Senhor. Vai estar sempre travado, vai estar sempre com um conceito limitado e você não vai ser simples para cooperar com o Senhor. Então, Paulo aqui, ele tratou esse assunto, né? Eu vou ler alguns versículos, né? Capítulo 9, versículo 1 diz: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sou fruto do meu trabalho no Senhor? Vocês não estão acreditando o que eu estou fazendo, né? A obra que eu estou fazendo, vocês são frutos. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então ele estava falando assim: ou vocês acreditaram, receberam o Evangelho, foram batizados e são salvos, porque eu trouxe essa obra, essa palavra, esse Evangelho para vocês. Vocês precisam acreditar nessa palavra que eu estou falando. Então, versículo 7 diz: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Então, ele estava colocando um problema, uma dificuldade que estava tendo os coríntios. Os coríntios não estavam cooperando no ministério das riquezas materiais. Então, Paulo, ele estava fazendo a obra com esperança de que eles pudessem ganhar uma visão espiritual, eles crescessem em vida, eles pudessem cooperar espontaneamente, genuinamente, com o ministério do apóstolo, né? Então, amados irmãos, isso é um princípio espiritual. Quando nós cooperamos com a obra que os apóstolos, os irmãos, os missionários estão fazendo, nós estamos cooperando com o próprio Deus. Não existe isso de dizer: eu vou ofertar, mas não vou ofertar para tais obras. Quando nós ofertamos para a obra de Deus aqui na terra, para que a obra de Deus possa acontecer aqui na terra e para que você possa se tornar um protagonista, um titular dessa obra que Deus está fazendo neste tempo. Então, quem planta a sua vinha e não come o seu fruto? Então, quem vai à guerra à sua própria custa? Quando alguém vai à guerra é porque alguém está apoiando, está sustentando, está suprindo. E quem planta, quem não come do seu fruto, né? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Então, isso, quem faz a obra, ele tem essa esperança, né? Porventura falo isto como homem ou não, ou diz também a lei, porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa no trigo, ou seja, quando quando ele vai debulhar, quando ele está pisando o trigo, ele está preparando o alimento, né?
ele como um animal, ele é colocado para trabalhar e preparar alimento para os outros. A esperança com a qual ele faz isso é que ele também possa comer. Então, muitos servos, muitos donos, né? Não querendo que esses animais comessem, eles colocavam algo que não permitiam eles comer por enquanto eles estavam fazendo esse trabalho de debulhar o trigo. Então eles eles trabalhavam com fome, com cansaço, né? Então, no final do versículo diz: acaso é com vós que Deus se preocupa? Né? Então Deus falou esse versículo especificamente para descrever que Deus está preocupado por aqueles que estão debulhando a palavra de Deus, aqueles que estão preparando o alimento espiritual, que estão trabalhando, né? Para que eles possam fazer isso com alegria. Ou é seguramente por nós que ele diz, versículo 10, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devido. Então, meus queridos, meu tempo acabou, mas eu quero culminar com esse versículo aqui, capítulo 9, versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, de que maneira nós podemos cooperar? Podemos cooperar ofertando, amém, exercendo um ministério de riquezas materiais. Podemos cooperar colocando a nossa disposição no serviço, o nosso tempo, amém? Ouvindo a palavra que Deus está falando e nos tornarmos unânimes, cúmplices dessa mesma obra e desse chamamento, amém? Então, que Deus abençoe todos vocês, que esse livro aqui, que Deus trouxe nessa semana para nós lermos, seja uma palavra de edificação, de encorajamento, para nos encaminhar e juntos, né, em unanimidade, poder cooperar com o Senhor, amém? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu chamamento, você possa ser encorajado e suprido dia após dia para avançarmos juntos, amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor, até a próxima.